Olá pessoal, meu nome é Samir Gerai. A partir de agora farei alguns vídeos com o nome Deixe a Bíblia Responder. O tema para a nossa primeira live de hoje será: qual é a relação entre a lei e o pecado? Tem que existir uma relação entre a lei e o pecado. E essa lei nós podemos entender que seria a lei de Deus, né? Hoje o mundo é regido por leis, né? Nós pegamos aí, para que servem as leis? As leis servem para organizar o que? Uma sociedade, dar o direito para o cidadão e punir os transgressores, né? E será que Deus nos criou, Ele nos colocou nesse mundo para vivermos assim como acharmos melhor? Acredito que o livre-arbítrio Ele nos deu, com certeza, de fazermos o que nós bem entendermos, mas em contrapartida, a própria palavra diz que o que nós plantarmos nós vamos colher. E se nós temos uma direção de Deus, é mais fácil a gente seguir a direção de Deus, né? Então hoje, como o nosso tema é qual é a relação entre o pecado e a lei, nós temos que definir e entender o que é pecado e o que é lei, para que a gente possa realmente compreender os versículos que nós estamos propondo em falar para vocês aqui, que é o nosso tema, né? Deixe a Bíblia responder. Então a resposta bíblica é a da palavra do Senhor. Eu gostaria de abrir em João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia para nós é o nosso veículo, a Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é a nossa bússola, é o manual de orientação que Deus deixou e a nossa comunhão com Deus. Se você realmente quer falar com Deus, fale com Ele através da Bíblia. Então deixe a Bíblia responder. Vamos lá pela primeira pergunta nossa. Qual é a relação então entre o pecado e a lei? Para que a gente possa realmente entender entre um e outro, para nós entrarmos aqui em mais assuntos que vai chamar a atenção. Estamos passando aí por uma dificuldade, veja essa Covid, né? Muitas pessoas aí morrendo, muitas pessoas infectadas, mas Deus está no controle, né? Se você vê através dos mandamentos de Deus, nós vamos buscar hoje informações importantes para aqueles que realmente seguem os mandamentos de Deus. E para aqueles que não seguem, não se preocupe, porque em Atos 17:30 Deus diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, porém agora Ele notifica. Então você, meu querido amigo, minha querida amiga que esteja assistindo essa live, você veja e preste atenção e veja a importância de nós guardarmos os mandamentos de Deus. Deus criou esses mandamentos para nos proteger, para nos salvar, para tirar nós das garras do inimigo, né? A morte de Jesus Cristo é a graça, somos salvos pela graça, mas só a graça, sem a lei, nós não temos um norte, meus irmãos. Então nós temos que falar muito da lei, a lei é muito importante e os textos bíblicos vão dar essa reflexão para nós. Então qual é a relação entre o pecado e a lei? Você pode abrir tua Bíblia em 1 João 3,4. 1 João 3,4 já vai dar para nós a definição entre pecado e a lei. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então você veja que ficou bem claro esse texto aqui. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Deus deixou uma única lei. Quando Ele entrega para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, Ele deixa muito claro que seria um sinal entre nós e Deus, para que saibamos que o nosso Deus é que nos santifica. Nós somos o povo escolhido por Deus para levar essa mensagem. Então ficou bem claro, nós entendemos aqui que pecado é a transgressão da lei. Então vamos aqui mais uma pergunta. Por que Deus criou a lei dos 10 mandamentos para nós, né? Deus criou a lei dos 10 mandamentos. Por que Ele criou? Deve ter alguma finalidade, né? Então aqui está em Ezequiel 20:11 e Romanos 10:5, se você quiser nos acompanhar aqui. Dei-lhes os meus estatutos, ele fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por meio deles. Deles quem? Dos mandamentos, meus irmãos. Nós vamos viver através dos mandamentos. E você pode pegar os mandamentos de Deus, tudo fala referente a amor. Não mate, não roube, não adultere,
honra teu pai e tua mãe, né? Os amores por Deus, né? Não falar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, né? Lembra de um dia para guardar, né? Então tudo isso está colocado dentro da lei, que você pode uma hora lá examinar em Êxodo 20, você vai ter lá a lei que foi entregue na mão de Moisés. É essa lei que está vigente, tá ok? Então aqui nós vimos que o homem viverá por meio da lei, né? Mas Deus quer estabelecer o que em nós também, né? Então Deus deu a lei ela está aqui, mas essa lei precisa ser estabelecida em nós. Como que Deus vai estabelecer essa lei, essa junção da lei no nosso coração? Então nós temos aqui uma pergunta. Deus quer estabelecer então a lei no nosso coração? Está em Isaías 8,16 e Provérbios 3,1. Diz assim, Isaías 16: Guarda, pois, os mandamentos com todo zelo, sela a lei, firma esses ensinos no coração dos meus discípulos. Sela o que, meus irmãos? Nós estamos falando da lei. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Então veja a importância, Deus já falando, Deus tem um plano, Ele quer colocar um selo em você. O que é selar? Selar é ter uma marca, né? Vamos pegar assim uma observação rápida. O gado, por exemplo, tem 2 fazendeiros do lado direito e do lado esquerdo, nomes diferentes lá, a minha sigla, por exemplo, SG, Samir Gerai, Luiz Fernando, que é o meu vizinho fazendeiro. Se o meu gado e o gado dele se misturar, como que nós saberemos, irmãos? Agora Deus quer fazer uma marca em você, e essa marca Ele quer selar no teu coração. Ele quer colocar no teu coração a lei, a importância da lei. A lei, nós vamos ver quantas virtudes ela nos passa mais adiante. Amém, irmãos? E no texto de Romanos 10, 5, também fala: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Decorrente da lei, justiça. Então quer dizer que se eu estiver guardando os mandamentos de Deus, eu sou uma pessoa justa, porque a palavra de Deus está me chamando de justo. O justo vai viver por meio da lei, né? Então a gente vê aqui a importância da lei de Deus. Qual foi uma condição que Jesus colocou para nós amá-lo e permanecer no seu amor? A Bíblia apresenta para nós essa condição, que Jesus fez uma condição para eu e você, meus irmãos, amarmos a Jesus e permanecer no seu amor. E aí nós vamos ver algo muito interessante que também vai nos chamar muita atenção. Então Jesus colocou aqui uma condição, e essa condição está em João 14, versículo 15, que diz o seguinte: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E agora, meus irmãos, como é que a lei não é importante se o próprio Jesus, em João 14, Jesus está falando para os discípulos que ele teria que ascender aos céus, que na casa de meu pai tinha muitas moradas, ele ia preparar uma morada para eles. Então está tendo uma conversa e os discípulos perguntam: Senhor, então que sinal que haverá, né, entre nós, para a gente poder compreender isso? E Jesus fala para os discípulos que serve para nós: olha, filhos, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então os mandamentos que Jesus coloca uma condição para nós amá-los, para nós amá-lo. O 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecerá no meu amor, assim como eu também tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Você veja o próprio Jesus confirmando para nós aqui que ele guardou a lei do Pai, que ele viveu por meio da lei, né? Não temos como fazer uma separação da lei, se é o próprio Jesus que está nos dizendo aqui. Outro versículo também que está em João 15, versículos 5, 2 e 3 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você parou para pensar aqui, meu irmão? Então aqui, para amar a Deus, nós temos que praticar os mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guarda os mandamentos. E isso está tudo em João, dizendo para nós que já é no Novo Testamento. O Novo Testamento já fala da lei de Deus. Agora aqui, praticar a lei dos 10 mandamentos também é uma condição para nós herdarmos a cidade santa. Então nós vimos aqui que para amar Jesus,
ele colocou uma condição: guardar o quê? Os mandamentos. E para guardar os mandamentos, nós vamos permanecer no amor de quem? De Jesus. Agora nós vamos ver se mais essa condição para nós herdarmos a cidade santa, que é o próprio Jesus nos dizendo, se realmente nós vamos herdar essa cidade santa. E vamos ver o que Jesus nos diz então? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Então você veja, meus irmãos, aqui nós encontramos mais uma vez Jesus enfatizando então, colocando uma condição que para nós amá-lo, nós precisamos guardar os mandamentos, que através da obediência e em praticar os mandamentos de Deus, nós vamos o quê? Morar com Deus. Então há uma sequência de condições que Deus nos coloca aqui. E nós não podemos simplesmente ignorar a lei dos 10 mandamentos. Nós não podemos. Hoje, infelizmente, nós vemos, não estamos aqui para falar de denominações religiosas, não é esse o nosso foco, mas a gente não vê pregações nas igrejas sobre os mandamentos de Deus. E o próprio Jesus, em Mateus 24, versículo 14, ele disse que o amor de quase todas as pessoas se esfriaria nos finais dos tempos. Que amor é esse? O amor que é a lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a soma do amor. Se você quer viver em amor, guarde os 10 mandamentos. E aí sim você vai estar fazendo a vontade de Deus. O que acontece com uma pessoa que não pratica a lei estabelecida por Deus? Ou seja, a lei que Deus estabeleceu para unir o povo, para fazer um sinal do seu povo, o que acontece? Nós encontramos em vários versículos, e esse aqui é muito importante, irmãos, para você ver como realmente, se nós não tivermos guardando os mandamentos de Deus, nós temos uma falha grande. E é textos bíblicos aqui chamando a atenção nossa. Por exemplo, o texto de João, 1 João 2,4, nos remete e nos diz o seguinte: aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, irmãos, é a palavra de Deus. Aquele que não guarda os mandamentos ou não pratica os mandamentos de Deus, sabendo que tem que praticar. Porque é aquilo que eu falei para você, se você não tem conhecimento hoje dos 10 mandamentos, Deus está te notificando, Atos 17:30, está notificando você para o conhecimento. Então, a partir da hora que você é conhecedor das coisas de Deus, você já não é mais ignorante. Então você já se torna um conhecedor. Se você vai praticar ou não, isso não é comigo, isso é com o Espírito Santo e com Deus. Eu desejo que sim, eu gostaria que sim, porque hoje eu vivo praticando a lei. E minha vida é uma vida transformada por causa que eu pratico os mandamentos de Deus e, lógico, reconheço o meu Jesus, né, o sangue derramado na cruz, que é a graça dele, e a minha obediência é seguir o que ele está me orientando aqui. Ele me diz, né, conforme nós vimos em versículos anteriores, que para a gente amar ele, a gente precisa guardar os seus mandamentos. E aqui a gente viu que aquele que não guarda o mandamento é mentiroso e nele não está a verdade. E aqui é uma situação grave, irmãos. Você imaginou? Aquele que não guarda os mandamentos de Deus não tem a verdade. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Olha o outro texto que diz aqui, ó: o que desvia os ouvidos de praticar a lei, até sua oração é abominável. Parou para pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, que até a tua oração, lógico que você sabendo da importância em praticar os mandamentos, aqueles que não conheceram e estão conhecendo agora, vai ter uma outra responsabilidade. A sua oração é abominável, ou seja, eu que sou conhecedor da palavra de Deus, se eu realmente não guardo esses mandamentos, a minha oração não chega. O que é abominável? Abominável é aquilo que desagrada a Deus. Se a tua oração não está em conformidade com os mandamentos de Deus, com certeza ela não vai agradar a Deus. E é o texto bíblico dizendo aqui que é abominável a Deus, que Deus não aceita a sua oração. Lógico, sabendo dos mandamentos. Agora, temos mais textos aqui. O que encobre os seus pecados jamais prosperará. Olha, o que encobre os pecados. Nós vimos que pecado é a transgressão da lei. E nós vemos aqui que, então, se eu transgredir a lei consciente, eu não sou próspero. Em que sentido? Em todos os sentidos da minha vida. No meu casamento, na minha vida profissional, na minha vida social, tudo que se refere a mim, até mesmo na palavra de Deus, até mesmo as coisas que eu venha fazer para a obra do Senhor, se eu não estiver inserido aqui, eu não prospero.
E infelizmente a gente vê muitas pessoas hoje indo para a igreja, voltando com depressão, voltando, fazendo as coisas erradas, Deus tentando transformar o coração delas, e a gente vê que elas voltam vazias, né? Filhos de Deus não nasceram para serem sofredores, depressão, doenças, infelicidade, tristeza. Vivemos no mundo do pecado, vivemos sim, mas Deus promete que se a gente estiver na lei dele, nós vamos prosperar. Mas aqui, aquele que não segue, então não prospera. E vemos mais também aqui, a lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Olha só, jamais verão a cidade santa, jamais verão o que Jesus está preparando, que a própria palavra de Deus nos diz, que olho jamais viu, mente jamais imaginou o que Deus tem preparado para nós. Então, meu querido, minha querida irmã, se você não estiver seguindo os mandamentos de Deus, nós não vamos ver essa alva é a cidade santa, infelizmente. E temos mais textos aqui que nos remetem também. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o mundo do limpo. E dos meus mandamentos escondo os olhos. Assim sou profanado no meio deles. Se parou para pensar, meu irmão, se você está transgredindo, você está profanando o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do nosso Deus. A importância dos mandamentos é muito grande na nossa vida, meu irmão. Então nós vimos aqui então que não prospera a pessoa que não guarda os mandamentos de Deus. Agora também, o que acontece com a pessoa que pratica a lei estabelecida por Deus? Olha, vamos ver, irmãos, aqui nós podemos entrar nessa seara que hoje, infelizmente, nós estamos passando, essa Covid, doenças, depressão, pessoas sem amor, as pessoas vivendo hoje do jeito que imaginam, tudo em nome do amor, tudo em nome daquilo, e tirando aí os princípios divinos, tirando os princípios bíblicos que Deus nos deu para reger isso na humanidade, para que a gente possa realmente ter uma conduta, para que a gente possa realmente estar fortalecido nas coisas de Deus. Então, aqui nós encontramos já de cara em 1 João 3,22, está falando então das pessoas que praticam os mandamentos de Deus. Qual é o benefício em eu praticar? Nós já vimos ali o malefício em não praticar. Agora vamos ver o benefício em praticar esta lei. E nós encontramos então dizendo aqui, aquilo que pedimos, lógico, aquilo que pedimos em oração, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha aí, irmãos, nós vimos lá na frente que aquele que não pratica o mandamento de Deus, a oração é abominável. E aqui nós vimos que aquele que pratica os mandamentos de Deus, o que acontece? É agradável aos olhos de Deus, agrada a Deus, é o que Deus quer de mim e de você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gente pratique os mandamentos criados por Ele, para que a gente possa viver numa sociedade com amor, numa sociedade onde você não desejar o mal para você, você não vai desejar para o teu próximo, você vai reconhecer que existe um Deus Criador do céu e da terra. Por isso que Deus dividiu as duas tábuas, né? Os primeiros 4 mandamentos, amor a Deus, os outros 6, amor ao próximo. E o próprio Jesus diz, eis que trago 2 novos mandamentos, que ele está resumindo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, semelhante a este, amar a teu próximo como a ti mesmo, semelhante, algo parecido. Você está fazendo isso com o seu irmão, com a sua irmã, meu querido amigo? Então nós vimos aqui que Deus fala que as pessoas prosperam, né? Nós encontramos aqui mais um versículo que vai falar aqui, está em Êxodo 15:26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto e justo diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardareis de todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma enfermidade virá em ti. Irmãos, nós estamos vivendo o mesmo período que Moisés estava vivendo no deserto por 40 anos. Tinha um povo que era obediente à lei de Deus e tinha um povo que não obedecia à lei de Deus.
E aqui Deus está falando que não entrará enfermidade nenhuma que entraria na tua casa. Outro texto: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Outro versículo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Olha aqui, irmãos, Deus falando que você é igual uma árvore plantada ao ribeiro, que no seu devido tempo dá flores, que dá frutos, e seus frutos não murcham, e tudo que você faz será bem sucedido. Então a gente acabou de ver aqui, irmãos, que realmente os mandamentos de Deus é muito importante. Vamos ver mais alguns textos aqui. Qual a ordem dada por Deus para os pais educarem seus filhos? Está em Deuteronômio e Eclesiastes. Para que não temas o Senhor teu Deus, guarde todos os estatutos, todos os mandamentos que eu ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que tens, e esses dias sejam o quê? Prolongados. De tudo que tem ouvido, assume, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Olha só que importante, meus irmãos, todo homem. Quais são as pessoas que serão justificadas perante Deus no dia do julgamento? Vai ter uma justificativa. E o que Deus fala para as pessoas aqui? Está em Romanos 2,13 e Tiago 1,2. Porque os simples ouvir da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Olha, irmãos, você vai ser justificado naquele dia, que você se apresentar perante Deus. Deus vai dizer: esse é meu filho amado, esse aqui é meu filho que guardou os meus mandamentos. Tem outro aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus fala muito claro com relação aos seus mandamentos. E aqui, para nós fecharmos, nós encontramos aqui mais um versículo que nos chama muito a atenção. Por que Satanás irá perseguir um povo no fim dos tempos? Você sabia que haverá mais uma perseguição aos verdadeiros cristãos? E a palavra de Deus nos responde em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão é Satanás, contra uma mulher. Mulher é uma igreja, a igreja pode ser meu corpo, né? Eu estou guardando os mandamentos de Deus. E foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então você veja claramente que aqui Satanás vai irar-se com este povo. Por quê? Porque este é o povo verdadeiro. Este é o povo que está guardando o que Deus determina dentro da sua palavra. Não é eu que estou falando isso aqui, meus irmãos. Eu estou passando essa mensagem para vocês poderem entender que Deus está chamando vocês para guardar os mandamentos, para que a gente possa realmente ter uma vida tranquila. Algumas pessoas dizem assim: Jesus revogou a lei. Jesus não revogou. Mateus 5,17 diz o quê? Jesus fala: eu não vim revogar a lei de meu Pai e nem os profetas, em verdade vos digo que eu vim para cumprir. E ai daquele que tirar um a ou um tio. Você sabe o que é um a ou um tio da palavra das profecias, do livro, ou seja, do Novo e do Velho Testamento. Então Jesus não veio fazer nada, Jesus não revogou lei alguma. Jesus veio simplesmente para cumprir. E aqui, para nós fechar, Jesus chama a nossa atenção. Nós erramos. Por que nós erramos? E por que o meu povo será destruído? Jesus diz aqui em Mateus 22:29. Errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se não conhecemos as Escrituras, jamais vamos conhecer o poder de Deus em nossa vida. E mais outro texto que está aqui em Oséias 4, do 1 ao 6, que é para finalizar essa mensagem, diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, somos nós os filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Outro texto: o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas vão perecer por falta de conhecimento, por não buscarem a Deus. E eu gostaria de finalizar com uma oração, dizendo a todos vocês a importância de nós guardarmos os mandamentos. Querido e amado Deus, Pai querido, Pai eterno, graça nós te damos e te agradecemos por esse estudo, Senhor.
que nós possamos selar no nosso coração a importância da lei como o Senhor nos pede. O Senhor nos fala que cele a lei no coração dos seus discípulos, que o ouvinte, a ouvinte que estiver vendo este vídeo, que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo, que todos nós possamos atender o que Deus quer, Senhor. Aqui é a sua palavra, não é uma palavra de homem, mas e sim a palavra dita por Ti, Senhor. O Senhor deseja que todos nós coloquemos em nosso coração, selemos em nosso coração os Seus mandamentos. Obrigado por esse estudo, Senhor, e que nós possamos cada dia mais nos fortalecer e que vimos que através dessa pandemia, nós que guardamos os mandamentos de Deus, não precisamos temer. Teremos que ser prudentes, sim, teremos que seguir as regras, sim, mas temer jamais, porque o Senhor está cuidando dos seus filhos, nós somos sacerdotes de Deus. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Obrigado, querido ouvinte, e nós estamos aqui na próxima live com mais A Bíblia Responde. Um abraço a todos e até mais.